O tempo da grande tribulação, parte 2, Rose, 5 de julho de 2024. E então, acabei de mencionar sobre os dois exílios que aconteceram no Egito e na Babilônia. E isso porque no Egito, eles estavam presos ao sistema. Eles eram escravos e na Babilônia eles eram realmente livres. Porém no Egito eles eram escravos, mas ainda estavam livres para adorar nosso Deus, e na Babilônia eles não eram escravos, mas foram chamados e forçados a adorar o rei e adorar o rei como um Deus. E sabemos que os três que se levantaram contra, como já mencionei, levantaram-se no fogo, porque eles disseram, não, nós vamos adorar nosso Deus. E isso é um exemplo para nós nestes tempos de grande tribulação. Precisaremos nos levantar contra o anticristo e dizer, não, nós não estamos te adorando. E precisaremos sair do sistema da besta, e é essa a nossa tarefa. Assim como a dos 144 mil nesses tempos, mas também a de todos que estão ouvindo essas mensagens agora. Para entender o que é o Egito, entendam o que é a Babilônia. Sair do Egito e da Babilônia é sair do sistema, não entrar em cativeiro com isso, com sua marca. Vocês sabem, eles vão ter sua própria marca, que é comumente chamada de marca da besta. E nele você vai ter que adorar o anticristo. Então, com relação à marca, o inimigo vai apelar para a sua carne, mas Deus é espírito, e é a vida eterna, e essa também é sua marca. Agora, não queremos receber a marca do inimigo, mas entendam que o inimigo é tudo sobre uma vida melhor para vocês agora. Ele vai seduzir o mundo. Ele já seduziu o mundo uma vez, basta vocês olharem para todos que receberam aquilo nos últimos anos. Muitos receberam porque estavam com medo por suas vidas e não se voltaram para Deus. E não apenas isso, mas porque eles também queriam continuar com seus empregos para continuarem a poder alimentar os seus filhos. E vocês podem olhar para isso e pensar, sim, todas essas são razões compreensíveis. Mas são da carne, e é isso que vai estar acontecendo na grande tribulação, e vocês precisam entender isso. É isso que o inimigo está fazendo, está apelando para a carne, apelando para uma vida melhor agora, alimentando a carne de vocês, alimentando seus filhos, e se vocês acham que vai ser simples dizer não, muitos já foram enganados nesses últimos anos. Então, essa marca, vocês precisam entender isso, será apelando para a carne de vocês, para a sobrevivência de vocês. Tudo vai se resumir a isso. Vocês não serão capazes de comprar ou vender. Agora está tudo bem, todo mundo está dizendo não, não vou aceitar isso. Mas quando as pessoas foram forçadas a receber aquilo, eles aceitaram porque não queriam perder seus empregos, eles não queriam perder suas casas, eles não queriam ficar impossibilitados de sair de férias. Eu até ouvi alguém dizer, bem, eu quero levar isso para poder ir ao bar pub. Todos eles tinham algo ao qual queriam se agarrar, e sempre havia algo para fazer referente à carne, e será assim novamente. O inimigo apela à carne, mas Deus quer apelar ao espírito, e assim estejam em espírito, anseiem pela vida eterna, e não se apeguem à carne, porque esta carne é corrupção, é o mal, é apenas corrupção, e morrerá. Mas devemos aguardar o reino dos céus, onde é incorrupção, e assim seremos imortais, e teremos a vida eterna. E queremos a vida eterna com nosso Deus, não é mesmo? Não a vida eterna no lago de fogo. Então, temos que ter a nossa carne crucificada nesta vida, sermos capazes, e passarmos pelas tribulações, para podermos entrar no reino, e ainda assim muitos não entendem isso. Mas pensem bem, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e não entendemos tudo completamente. E então vou apenas ler Deuteronômio 6 versos 4 a 8. 4 Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. 7 As ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 8 Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, esta é a marca de Deus, e é uma marca espiritual. Então eu vou dizer somente o último verso novamente. 8 Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E qual é a marca de Deus? Bem, ele nos diz, e antes que ele diga, 4 Ouve, ó Israel, e nós somos o seu Israel, porque somos o seu povo, seu Israel espiritual. 4 O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
5 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Este é o selo de Deus, nós o amarmos com toda a nossa alma, mente, corpo e coração, porque este é o primeiro mandamento. E assim se realmente o amamos com toda a nossa mente, coração, corpo e alma. Ele nos selou, estamos marcados, nós somos dele, nós aceitamos o Filho dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nosso Rei Yeshua e Amashia. Se o temos e a seu Filho em nossos corações, então ele nos marcou, esta é a nossa marca espiritual. Então, como eu já disse, o inimigo se concentra na carne de vocês. Como ele faz isso? Ele os coloca com medo, e vocês entrarão no modo de sobrevivência. Agora nosso Deus não nos deu o espírito do medo. É por isso que ele está dizendo que precisamos nos concentrar nele. Devemos temer somente a Deus. Devemos temer somente aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Não devemos temer o homem, que só pode destruir o corpo. Então agora vocês precisam ter essa mentalidade de que não devem se apegar à carne e permitir que o inimigo os amedronte. O Senhor já disse a mim, pare de assistir a qualquer programa sobre o fim dos tempos e diga aos meus filhos, parem de assistir a qualquer programa sobre o fim dos tempos, pois eles estão apenas colocando todos os meus filhos com medo, pois eles são apenas sobre a carne com relação a estes tempos finais. Então não tenham medo, temei somente a Deus, e não se apeguem à carne de vocês, pois se vocês quiserem, como diz em Lucas, com relação à esposa de Ló, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e a esposa de Ló perdeu a vida porque ela queria salvá-la. E não estamos falando apenas do corpo. Ela estava olhando para a sua antiga vida. Ela queria salvar aquela vida antiga. E então quem perder a sua vida a preservará. E assim devemos estar preparados nesta grande tribulação para perder tudo a que estamos apegados na carne. E é por isso que a fome está chegando. É por isso que a guerra está vindo. É por isso que a pestilência está chegando. Estão crucificando nossa carne. Está nos trazendo de volta a confiar somente em Deus. E então lerei em seguida Marcos 8 versos 29 a 38, porque é realmente quando Pedro repreendeu Jesus, e é porque ele estava pensando apenas em sua carne e na carne de Jesus. E assim Marcos 8 versos 29 a 38 diz, 29 Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. 30 Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. 31 Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. 32 E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. 33 Mas ele, virando-se olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, por que não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens? 34 E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. 35 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. 36 Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? 37 Ou que diria o homem em troca da sua vida? 38 Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E então voltando ao que Pedro disse, ele nem tinha ouvido Jesus. Podemos deduzir isso do fato de que ele estava repreendendo a Jesus dizendo, não, isso não acontecerá. Não será assim, Senhor. Ele nem sequer tinha ouvido Jesus dizer sobre ele estar ressuscitando depois de 3 dias, pois ele estaria questionando essa parte com certeza, mas não, ele estava apenas se concentrando em sua carne, dizendo não, isso não pode ser, isso não vai acontecer. E tantos neste período de tribulação e passando por este período de tribulação estão dizendo que não, isso não vai acontecer, e isso ocorre porque as pessoas estão focadas em sua carne. Tudo que o arrebatamento pré-tribulação faz é apelar à carne das pessoas. Por que você acha que vai ser salvo e sair daqui? E isto não é correto de forma alguma. Você não está pensando, você não está saboreando as coisas de Deus, você está apenas saboreando as coisas dos homens. E então,
Não pense na sua carne. Não se trata de salvar a carne, porque a carne é corrupção. Isto é sobre nossos espíritos. E esta grande tribulação vai estar operando algo dentro de todos nós. E assim não vos apegueis à vossa carne. E não seja um Pedro neste momento em que você está repreendendo o Senhor dizendo, isso não acontecerá. E é isso que as pessoas estão dizendo, certo? Agora, com relação ao arrebatamento pré-tribulação, você está basicamente dizendo ao Senhor que isso não acontecerá. Mas quem somos nós nesta geração para dizer que não passaremos por tribulações? Quando toda uma geração antes de nós e todos os que morreram em Cristo passaram por tribulações, cada um deles passou pelo fogo refinador. Então quem somos nós nesta última geração para dizer que isso não acontecerá? Você irá salvar nossa carne. Isso está incorreto. Então, tenham essa mentalidade de olhar para as coisas espirituais, coisas celestiais, e não se apeguem à carne de vocês. Não tenho como dizer isso o suficiente. E assim, quando tememos somente a Deus, nada do que vai acontecer na terra vai nos perturbar, pois sabemos que Deus está no controle, e temos toda a armadura de Deus, e não teremos medo diante da adversidade e até mesmo da morte. E como diz em João 6 verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a tribulação será recebida com imensa descrença. E temos outro exemplo nas Escrituras, porque em Mateus 11 verso 3, João Batista realmente disse, 3 és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E é porque ele próprio deve ter ficado incrédulo, pensando eu ainda estou na prisão. Então você tem certeza? Você é o Messias, ou procuramos outro? É o que ele está dizendo. E novamente, em Atos 1 verso 6 está basicamente nos mostrando que os discípulos ainda pensavam sobre Jesus e seu papel. 6 aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Então, apesar de tudo, eles ainda estavam esperando pela restauração de Israel e o Império Romano ser derrubado. Mas, como vocês sabem, agora nestes tempos sabemos que ele tinha planos muito diferentes. E isso foi depois da ressurreição dele que ele voltou e apareceu a eles. Mesmo antes de sua ascensão, eles ainda estavam esperando que isso acontecesse. Então podemos entender até este ponto que mesmo João Batista ficou é você ou procuramos outro, porque ele ainda estava na prisão. E é isso que muitas pessoas estão dizendo agora em relação à grande tribulação, não é? Eles estão dizendo, bem, este é realmente o nosso Deus ou procuramos outro? Porque ele realmente nos faria passar por uma grande tribulação? Bem, é porque vocês não entendem do que se trata. Não se trata de salvar nossa carne, mas sim de crucificar nossa carne. E assim ele também se retirou para o deserto quando viu que a multidão estava se reunindo para fazê-lo rei naquela época. Você sabe, havia muita gente e a multidão e até mesmo seus discípulos naquela época que esperavam que ele fosse o rei guerreiro, mas ele era o cordeiro que foi morto durante aquele tempo. E ele está voltando como nosso rei guerreiro. Amém. E então esse será o problema de muitos na igreja apóstata. Eles na verdade ainda têm em suas mentes agora que ele é o cordeiro que foi morto, mas ele está voltando como nosso rei guerreiro. E assim como eles fizeram ao contrário naqueles dias esperando por ele para ser o rei guerreiro naquela época, eles estão errados hoje, esperando que ele seja o cordeiro que foi morto e ele não será. Ele está voltando como um rei guerreiro. E assim como os israelitas quando foram tirados do Egito e levados para o deserto, ficaram murmurando e reclamando, vai ser a mesma coisa agora com a igreja apóstata, quando formos ministrar para as pessoas. Haverá muitos que não entenderão o deserto e muitos irão olhar para trás e pensar, bem, nosso Deus realmente faria isso para nós? Você sabe que essa é uma das maiores perguntas que as pessoas sempre fazem, Deus realmente faria isso com todos nós? É porque eles não entendem do que se trata a nossa carne, eles não entendem que isso é corrupção. E assim durante este tempo de preparação é tão importante para todos realmente conhecerem nosso Deus e lerem toda a sua palavra, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. É tudo relevante. Nós conhecemos nosso Deus através da compreensão de suas tribulações e porque seu povo passou por tribulações, porque temos que passar pelo fogo refinador para entrar no reino.
Isso está em Atos 14, verso 22. 22 confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E em João 16, verso 33, 33 tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando vocês entenderem as tribulações e vocês conhecerem o Deus de vocês, vocês terão bom ânimo. Por que isso é importante? Que estejamos com bom ânimo durante a grande tribulação, porque é um exemplo e testifica de quem é o nosso Deus para um mundo perdido. E isso resume o que a tribulação realmente significa. 1 aos Coríntios 5 verso 5. 5 seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso por si só resume tudo. E tanto quanto estes julgamentos são os julgamentos de Deus, é a Satanás que somos entregues para a destruição da nossa carne, e é disso que se trata a grande tribulação, e é para que nosso espírito seja salvo no dia do Senhor. As much as these judgments are God's judgments, it's Satan that we are delivered unto for the destruction of our flesh. And this is what the Great Tribulation is all about. And it's so our spirit may be saved in the day of the Lord. Romanos 5 verso 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Novamente está fazendo algo dentro de nós, dentro de nossas almas. E eu certamente preciso de mais paciência. Não se preocupem com vocês, então gloriem-se nas tribulações. Romanos 8 verso 35. 35 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois vivemos para Cristo, não é? Nós morremos por Cristo. Portanto, neste caso, Paulo não está dizendo que não estaremos sem tribulação, angústia, perseguição ou fome, nudez, perigo ou espada. Ele está dizendo que quando todas essas coisas acontecerem, não é isso que vai nos separar do amor de Cristo, e então vocês precisam fazer essa pergunta a si mesmos. Romanos 12 verso 12. 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Assim, durante este tempo de grande tribulação devemos estar em oração, nos voltando para nosso Deus. É isso que fazemos e não nos apegamos à nossa carne. Nos apegamos ao Espírito, e nos apegamos ao nosso Deus. Segundo aos Coríntios 7 verso 4. 4 Grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós, estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Então, amém. Quero chegar no ponto em que Paulo está dizendo aos Coríntios, estou extremamente alegre em todas as nossas tribulações. Então, novamente, é porque é um testemunho de quem somos e Deus é de Efésios 3 verso 13. 13 Portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. E não é somente nossa glória, vocês sabem, teremos paz e contentamento e sem medo, apenas medo do Senhor, mas não teremos medo. Então que seja para nossa glória, mas que também seja para a glória do nosso Deus, e é um testemunho de quem é o nosso Deus quando glorificamos e somos pacientes através das tribulações. 1 Thessalonians 3:4, it said we should suffer tribulation. So we should suffer tribulation. 2 Thessalonians 1:4, glory in you for your patience and faith in all of your persecutions and tribulations that you endure. And again, that's what he's saying to the Thessalonians. So he knows that we're all going to go through it. We're all going to be persecuted and have tribulation, and that we need to endure. And so he's just saying, just be patient and remain in your faith. And so, Revelation 1:9 then, I, John, who also am your brother and companion in tribulation. So he's stipulating, yes, I've gone through it. It's time for you to go through it, guys. So be joyful in our tribulations. And just to say, think of all the Christians in history. And as I've already said, they've all gone through it. So why do we believe in this time? And it's because we're in the Laodicean church age, and we're in the age of self-worship, is why people don't believe that they should go through tribulation. And I will just end with this one, and this is my favourite.
2 Corinthians 1:3-5. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us all in our tribulation, that we may be able to comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds by Christ. And so I think this is amazing, because it starts off with, our God is the God of all comfort, amazing. But then E por isso penso que isto é incrível, porque começa com nosso Deus é o Deus de toda consolação, incrível, mas então ele qualifica-o com que nos consola em todas as nossas tribulações. Então ele é o nosso consolo em toda a nossa tribulação e é porque podemos ser capazes de consolar com que somos consolados por Deus, somos capazes de confortar os outros. Essa é a nossa tarefa. É isso que vamos fazer. É isso que é a grande tribulação. É sobre crucificar a carne de todos. É para acordar os incrédulos. É para mostrar a todos nós, não apenas aos descrentes. É para mostrar a todos nós a nossa própria natureza pecaminosa. É para reconhecer que precisamos de um Salvador e que os descrentes precisam de um Salvador. É para levar as pessoas ao arrependimento e não é apenas para nos voltarmos para Deus, mas também para levar as pessoas junto através de muito sofrimento. Ela une as pessoas, e como diz esta Escritura, é mais importante também que compartilhemos quem é nosso Deus, para que nos gloriemos nessas tribulações e é porque será um testemunho de quem é o nosso Deus. Que não somos apenas consolados pelo nosso Deus, mas não vamos mostrar medo e as pessoas perdidas precisam de esperança e precisam saber quem é seu Deus, pois você ainda está sorrindo, você ainda está rindo, você ainda está orando mesmo em meio a todas essas tribulações, então lhes mostramos nosso Deus, que nos conforta. E assim, como agimos e como somos durante esta grande tribulação não é apenas para nós mesmos, porque isso vai trabalhar algo em nossas próprias almas, mas é para que possamos salvar os perdidos, é sobre as almas perdidas e é a colheita de almas durante esse tempo e assim mostrar ao mundo perdido quem é nosso Deus. Conheça seu Deus, entenda seu Deus, Ele estará conosco através de tudo que passaremos durante esse tempo. Eu amo todos vocês, tenham uma semana abençoada, tenham um dia abençoado, e vamos apenas nos gloriar em todas as nossas tribulações. Obrigado.